Boa tarde, igreja. A paz seja com todos. Amém. Nós vamos começar lendo um versículo antes de vocês se assentarem, que está em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Na minha tradução, o homem sonha e faz planos, mas o Senhor quem realiza a sua vontade. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você tem sonhos? Não desanima. Fala de novo, não desanima. E hoje nós vamos falar sobre sonhos. Então, feche seus olhos mais uma vez. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Como foi orado aqui, Deus, antes que eu pudesse pegar esse microfone, que eu possa ser um instrumento e um porta-voz, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que os nossos corações estejam abertos, Jesus, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, e que possamos guardar a mensagem, Senhor, que o Senhor preparou para nós nessa tarde. Em Teu nome eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Pode se sentar. Hoje eu quero falar com você sobre a história de José. É um personagem bastante conhecido, mas a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de José. E eu gostaria de começar lendo o que está escrito em Gênesis 37, versículos 5 e 6. José teve um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Pode continuar, por favor. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levantava-se e ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. José estava falando com seus irmãos que ele teve um sonho. E ele falava que ele via feixes de trigo prostrados em volta de um único feixe de trigo. E os irmãos odiaram muito José por causa disso. José era o 11º filho de Jacó. E ele era um filho amado de Jacó, porque ele era o filho da sua velhice. Então, quando Jacó não achava mais, não acreditava mais que seria pai, veio José. Então, Jacó amava muito a José. E José ajudava o seu pai a vigiar os seus irmãos. Então, os irmãos de José o odiavam, porque José ia aos campos e relatava a Jacó tudo que eles faziam e tudo que eles não faziam. E José teve esse sonho. E não bastasse isso, José teve outro sonho, que está no versículo 9. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que a lua, e o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. José teve quantos sonhos? 2, né? Um dos feixes, um da lua e do sol. Sabe o que eu aprendo aqui nessa primeira parte da história de José? Que Deus sempre testifica o que Ele quer falar com a gente. A gente sempre duvida do que Deus tem para nós, mas Ele sempre nos revela por mais de uma vez a sua vontade nas nossas vidas. O Senhor não revelou a José e não falou com José num único sonho. O Senhor falou 2 vezes com José, e os 2 sonhos tinham a mesma intenção. Ele se via numa posição de destaque e 11 feixes, 11 estrelas, o sol e a lua em volta dele. E os irmãos de José achavam aquilo loucura. Como pode a gente se inclinar perante você, sendo que você é novo? E ainda reinava a lei da primogenitura. Quando que José ia ser? Quando esse sonho seria real para José? Então José foi desacreditado pela sua família. E quantas vezes nós somos desacreditados por pessoas que a gente ama? Quantas vezes dentro da nossa casa a gente ouve palavras que nos desestabilizam?
aqueles que mais deveriam nos amar, aqueles que mais deveriam nos impulsionar para frente, são aqueles que parece que puxa, né? E dói, né? Imagina José, uma casa cheia, ele falava, nossa, eu sonhei, e os irmãos, está louco? E não bastava ser desacreditado pela família, José foi vendido como um escravo pelos seus irmãos. E eles ainda tentaram amenizar, porque a vontade era matar José. Mas um dos irmãos falou assim, o que adianta matar? É melhor vender e a gente ficar com o dinheiro. E assim eles fizeram. Ei, querido, tem coisa que não adianta a gente amenizar. Meia verdade é uma mentira inteira. Meia desobediência. Meia obediência é desobediência. Não adianta. Parece que a gente conhece a verdade, a gente sabe o que tem que ser feito, e a gente fala assim, Deus, vou desviar só um pouquinho daquilo que o Senhor mandou eu fazer. Se é meia verdade, é uma completa mentira. Se é meia obediência, é uma completa desobediência. Não adianta. A palavra fala que é sim, sim, não, não. E ainda teve irmão de José que tentou amenizar essa situação. Mas ele foi vendido como um escravo. E eles venderam José a Potifar. No capítulo 39, o versículo 1 ao 3, a Bíblia nos relata essa parte da história de José. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José. Repete comigo. Mas o Senhor era com José. De novo. Mas o Senhor era com José. E ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Qual que era o sonho de José? Que ele governaria sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. José era um escravo, ele foi vendido como escravo, e dentro da casa de Potifar, ele já estava cumprindo o seu propósito. Ele já estava governando a casa de Potifar. E por que ele governava a casa de Potifar? Porque o Senhor estava com José. Existia tanto Deus em José, que Potifar percebeu que tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, prosperava. Ele falou, eu não posso perder isso. Então, José, você vai tomar conta de tudo para mim. E mesmo como escravo, José já cuidava da casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar não estava feliz com isso, não. A Bíblia nos conta que José era formoso e atraente. E, por vezes, a esposa de Potifar tentava José. Mas José tinha o Espírito Santo. Porque o Senhor estava com José, José fugia da esposa de Potifar. Mas a mulher não ficou feliz de ser rejeitada, não. Ela arrumou uma cilada para José. Enquanto a casa estava vazia, ela convidou José para se deitar com ela, e José, mais que depressa, correu. Ficou para trás só a capa. Sabe aquelas situações em que os amigos falam assim, ei, vamos para uma resenha hoje? A gente tem que fazer igual José, corre. Deixa a capa, não olha para trás. Sabe quando o namorado e a namorada, eles querem manter relação sexual antes do casamento? Faça como José. Corre. Meia obediência é desobediência. José sabia do sonho que o Senhor tinha entregado para ele. E ele correu da esposa de Potifar. Mas ela ficou com a capa de José. E ela inventou uma mentira.
de que ele tinha tentado forçar ela a dormir com ela e que ela não ficou feliz. Ele correu porque ela gritou e ele deixou a capa. E José foi preso. Coitado de José, né? Em Gênesis 39, 20, fala que José foi levado à prisão. 39, Gênesis 39. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei. Repete, presos do rei. Ele foi preso junto com os presos do rei, que estavam encarcerados, e ali ficou no cárcere. 21. O Senhor, porém, era com José. Repete, o Senhor era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. De novo, José estava cuidando de tudo. O sonho de José é que ele governaria. Ele já governava na casa dele sem ele saber. Se ele ajudava o pai a cuidar dos irmãos, se ele vigiava os irmãos para o pai, ele já estava governando, só ninguém sabia. O propósito dele já estava sendo cumprido desde antes dele sonhar com aquilo. E ele continuou cumprindo o propósito quando ele foi para a casa de Potifar, e mais uma vez dentro da prisão, porque o Senhor era com ele, ele continuava a cumprir o seu propósito. E ele passou a cuidar de todos os presos. E a Bíblia fala no versículo 23, na última parte, porque o Senhor estava com José e abençoava tudo o que ele fazia. Na história de José, essa frase se repete várias e várias vezes. A presença do Senhor era tão forte na vida de José, todo mundo percebia isso. E dentro da prisão, com os presos do rei, 2 presos tiveram sonhos estranhos. E eles estavam tão intrigados que José se chegou a eles, perguntou o que era e interpretou os sonhos para eles. E os sonhos que ele interpretou se cumpriu. E ele falou assim com um dos presos que foi livre, que foi liberto, que era o chefe do copeiro: olha, quando você sair e ficar bem, lembra de mim. Eu interpretei seu sonho, deu tudo certo. Eu estava aqui cuidando de você, ajudando o carcereiro. Você está vendo o que eu estou fazendo? Lembra de mim quando você estiver bem? José ainda falou: ei, quando você estiver bem. Ele entendia que levaria um tempo, um processo para aquela pessoa se recuperar, até daquele período que ele ficou preso, recompor sua dignidade. E o copeiro lembrou de José? Não. A Bíblia fala que depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. E só aí, quando ninguém mais conseguia interpretar o sonho do faraó, esse bendito copeiro foi: ei, tinha alguém lá na prisão, 2 anos atrás, que tinha interpretado um sonho e tinha dado certo. Às vezes a gente fica esperando o momento certo para começar a agir com aquilo que Deus já colocou no nosso coração. José cumpria o seu propósito em cada lugar que ele andava. Assim como foi ministrado na semana passada, Davi tinha apenas uma funda, e era tudo que ele tinha na mão, e era tudo que ele precisava. A gente fica esperando couraça, espada. O que José tinha? Nada. Era preso, era escravo. O que ele estava cumprindo? O seu propósito. Deus não vai colocar na sua mão algo para que você execute. O que Ele precisa que você execute já está em você. Já foi liberado sobre a sua vida. Ele já determinou. Se você ficar esperando: ai Deus, o neném hoje me mandou mensagem: ô cunhada, tá tudo bem?
Está preparada? Eu falei, filha, eu estou preparando tem 2 semanas. Eu não estou preparada, não. Cada vez que eu recebo um convite, eu me acho mais incapaz. Eu falei, Deus tem misericórdia, eu estou indo falar lá que a gente não precisa de nada. O que a gente precisa está na gente, é o teu Espírito Santo. Sabe quanto tempo demorou para que José vivesse aquilo que ele tinha sonhado? 12 anos. E quando chamaram José, a Bíblia nos fala, em Gênesis 41, no versículo 14, que José se preparou. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. Gente, o cara estava preso. Ele ia só interpretar um sonho, mas ele viu ali o quê? Uma oportunidade. Nosso pastor sempre fala que a gente tem que agarrar as oportunidades. Uma oportunidade. José falou, vou conhecer o Faraó, vou interpretar o sonho dele, eu sou preso, mas ele também não precisa me ver aqui todo acabado. Eu vou estar diante de um rei. E José se preparou. E ele interpretou aquele sonho do Faraó como todos nós conhecemos. Ele tinha sonhado com 7 vacas gordas e 7 magras. E depois ele sonhou com as espigas. E José falou, olha, serão 7 anos de fartura e 7 anos de muita dificuldade no povo do Egito. Além de interpretar o sonho, José já deu o que ele precisava fazer. No versículo 33, ele deu uma sugestão para Faraó. Portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos meus olhos, aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Na minha tradução está o seguinte, Faraó disse aos seus oficiais, será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? De novo a Bíblia fala que o Senhor estava com José. Enquanto ele interpretava o sonho, enquanto ele sugeria ao Faraó o que fazer, ele virou para os seus administradores e falou assim, por acaso há nessa terra alguém que tem tanto Espírito de Deus igual esse homem? E o versículo continua. 39. Depois disse Faraó a José, portanto, porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Dá uma glória a Deus aí, gente. Quando José foi mandaram chamar José respondeu o seguinte para Faraó. No versículo 16, ele fala assim, eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar a resposta favorável a você. José colocava Deus acima de tudo. E Deus era reconhecido em José em tudo que ele fazia. E, de novo, Faraó reconhece a presença de Deus em José. E eu queria falar com você que o diferencial em mim e em você é Cristo em nossas vidas. Se ele for retirado de nós, não sobra nada. Não há nada de diferente em mim e em você se não for a presença de Cristo. A história de José é bem clara quanto a isso.
E diante do sonho que José teve, há 12 anos que antecede a presença dele com Faraó, ele viu o seu sonho acontecer. Ele fez o Egito prosperar mesmo na seca. Ele cuidou daquela terra, ele cuidou até da sua família, quando foram procurar por ele. E sabe, querido, eu fico imaginando quantas vezes José falou: Deus, me socorre aqui, quando ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. E o Senhor tirou José do poço, mas o tornou escravo. E talvez ele, como escravo, ele falou: Deus, me tira aqui, eu sou escravo. E o Senhor tirou ele de ser escravo e colocou numa prisão. A gente não entende, mas o socorro de Deus está em níveis mais difíceis. Raquel, mas por que está em níveis difíceis? Porque é quando a gente está frágil que a gente busca. Eu ouvi uma ministração que falava que se tudo fosse perfeito, a gente ia esquecer do Criador. A perfeição só encontra nele. Toda a perfeição, toda a glória, a gente vai viver eternamente com ele. Aqui, vez ou outra, a gente vai estar numa prisão. Para quê? Para se lembrar dele. Porque se ele for retirado das nossas vidas, nada mais importa. O caráter de José foi moldado em todo aquele processo. E ele não deixou de glorificar o nome do Senhor. O Senhor permite as situações mais difíceis que a gente passa. Porque quando a gente se levanta, todos reconhecem que a glória é dele. É para ele. Se tudo fosse fácil, o nome dele nem seria lembrado nas nossas vidas. Mas é quando a gente está no poço, na prisão, está jogado, e que o Senhor nos ergue, é que o nome dele é glorificado. Então, querido, que a gente possa ser como José. Não desistir dos sonhos. Está no poço? Glória a Deus. Se está ficando difícil, é que você está melhorando seu nível, entendeu? Até você ganhar. Vai ficando difícil mesmo. Mas é porque a vitória é certa. Amém? Eu queria deixar uma frase com vocês. Quem conhece o seu propósito não tem medo do processo. Amém? O processo está aí, é para fazer a gente crescer. Glória a Deus, se levante. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos por mais uma tarde, Jesus, por mais uma vez que o Senhor falou aos nossos corações. Te pedimos perdão, Pai, por às vezes achar que o poço é nosso fim, que a prisão é nosso fim. Nos faz entender, Jesus, que todos esses momentos difíceis são os níveis mais altos que o Senhor quer nos levar. Que possamos engrandecer o seu nome em todos os momentos, em todos os lugares, quando a gente for. Para que assim como José, que o Senhor e o teu nome seja reconhecido e resplandecido através das nossas atitudes e das nossas vidas. Em teu nome eu te peço e te agradeço. Amém.